Entendes o que estás lendo? O podcast que te leva através das páginas da Bíblia. Livro por livro. Capítulo por capítulo. Uma exposição bíblica emocionante. Aperte os cintos e embarque comigo nesta viagem. Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Estamos de volta pela imensa misericórdia de Deus para a gente meditar mais um pouquinho no texto bíblico. Hoje nós paramos aqui no capítulo 13 do livro de Deuteronômio, estamos vendo o livro de Deuteronômio capítulo por capítulo. Hoje o capítulo 13 vai ser só um episódio, o 722, nona temporada. Todas as outras temporadas você encontra aí disponível no Spotify, no Deezer, no Amazon, no YouTube. E aí a gente tem Gênesis, Levítico, Números, estamos agora em Deuteronômio, no quinto livro do Pentateuco. E temos os 4 evangelhos, Mateus, Lucas, Marcos, João, Lucas, todos os 4 evangelhos aí, para você poder meditar em cada capítulo da Bíblia, nos ensinos de Jesus. Escute aí, compartilhe e seja abençoado pelo poder da palavra de Deus. Hoje a gente vai falar dos falsos profetas. Será que tem por aí ainda? Será que ainda tem falso profeta pregando falso evangelho deliberadamente ou por falta de sabedoria e compreensão? Enfim, capítulo 13, versículo 1 ao 6, vamos lá. A ascensão de falsos profetas ali em Israel, como acontecia ali. A passagem ela pressupõe que eles surgirão, está falando de algo futuro. E eles surgiram nos tempos do Antigo Testamento e o farão novamente. A sua aparição ela é predita em conexão com os últimos dias. Mateus 24:11, 1 Timóteo 4:1, 2 Pedro 2:1. Sinais e maravilhas não faltarão para eles. Mateus 24:24, 2 Tessalonicenses 2:9 e 10. Os falsos mestres eles estão incluídos na categoria de falsos profetas. Mateus 7:15, 2 Pedro 2:1. Eles afirmam como verdade de Deus princípios e doutrinas subversivas da revelação que Deus deu. A prontidão das pessoas em acreditar nele surge da falta de conhecimento. Efésios 4:14. Da ânsia por novidade, 2 Timóteo 4:3. E acima de tudo, da adaptação de seus ensinamentos as inclinações de corações depravados, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 ao 8. Essa parte aqui é importante que você leia lá, assim como o capítulo 13 aqui de Deuteronômio. Aprofunda um pouquinho. A ascensão de falsos profetas é permitida, versículo 3. Deus tem tanto a ver com sua aparição que ele permite isso como meio de provar a igreja. O julgamento é profundo, é real. A plausibilidade de seus erros pode ocasionar, até mesmo para os cristãos, muito conflito mental, confusão. Mas desse conflito eles saem fortalecidos, purificados, com uma pegada mais firme da verdade e uma visão mais clara das Escrituras. Aqueles dispostos a ser enganados são, por outro lado, guiados por esse espírito de ilusão. Os falsos profetas, eles abalam tudo e todos. Mateus 24:24. As heresias, os cismas, as controvérsias que agitaram a igreja em sua história com ensinamentos de filosofias e ciências anticristãs, fora e dentro dela, sempre tiveram esse efeito de peneirar, enquanto no final eles serviram ao progresso da verdade. O ensinamento dos falsos profetas precisa ser rejeitado. É o que mais a gente tem hoje. A doutrina deles deve ser provada por sua conformidade com a regra da fé
Isaías 8:20. João nos ordena provar os espíritos, dando como razão que muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. 1 João 4:1. A sua doutrina, se for considerada contraditória com as Escrituras, deve ser rejeitada sem hesitação. Antigamente, o profeta cujos ensinamentos atingiam os fundamentos da teocracia deveria ser morto. Versículo 5. Esta regra não se aplica mais, mas é dever da igreja, no exercício de suas funções judiciais, privar tal professor de ofício e status em seu ministério. A idolatria deveria ser tratada como um crime capital. Era outra lição clara aqui, como a gente viu no capítulo anterior, no 12. Esse capítulo ele se relaciona com os próprios israelitas. Como o governo era uma teocracia, a idolatria em qualquer forma era traição contra o rei divino. E justamente por isso punível com morte. O capítulo anterior a gente viu, principalmente nos versículos 29 ao 32, nos oferece um aviso oportuno contra a curiosidade pecaminosa sobre práticas idólatras. E neste capítulo, o povo é avisado contra todos que os tentariam para a idolatria. Os 3 casos mencionados são dignos de um estudo separado. O falso profeta, com seus sinais e maravilhas. Moisés admite a possibilidade de sinais e maravilhas no interesse da idolatria. E isto levanta toda a questão dos milagres. O horror da idolatria é realmente fortalecê-los contra o milagre. De modo que, embora possa testar a sua fé, não a vencerá. Um milagre em si, consequentemente, não é decisivo, mas deve ser tomado junto com a doutrina que se propõe apoiar. Deus permite que o milagre seja feito pelo falso profeta para provar seu povo, para saber se eles amam o Senhor seu Deus com todo o seu coração e com toda a sua alma. O falso profeta deve ser tomado como um criminoso condenado por um crime capital e condenado à morte. Ele agiu como um traidor entre os súditos de Deus e deve sofrer a condenação de um traidor neste contexto. Por esse terrível julgamento, Deus extingue toda tendência à idolatria. O parente próximo se tornava às vezes um sedutor à idolatria. O falso profeta pode falhar e um parente próximo ter sucesso. O milagre público, com sua ostentação, pode ser resistido, enquanto a insinuação secreta e sem ostentação de um parente próximo poderia prevalecer no desvio do israelita. Daí a instrução dos versículos 6 ao 11 sobre como o parente amante de ídolos deveria ser tratado. Não apenas a insinuação deve ser afastada, mas a pessoa que a faz. Não importa quão próximo seja o parente, ele deve ser tratado como um criminoso público e condenado à morte. Parece meio extremo para a gente, mas era uma lição de se afastar totalmente e completamente daquilo que nos impedia a adoração verdadeira ao divino Deus e nos levasse a adorar falsos deuses. Essa é a lição. Toda a simpatia que o parentesco de sangue garante deveria ser posta de lado diante deste crime de uma magnitude assustadora. E o parente deve atirar a primeira pedra no apóstata. A execução ela seria completada pela mão de todo o povo. Que coisa, né? Era a extirpação total. O pecado não deveria ser tolerado na teocracia. Aqui também nós vemos lições sobre a apostasia, não só de um indivíduo, mas de uma cidade. E neste caso coletivo, após uma investigação cuidadosa, a destruição total da cidade deveria ser realizada. Os habitantes idólatras seriam mortos com todo o seu gado, suas propriedades queimadas com fogo, e a cidade nunca mais seria reconstruída. Versículos 12 ao 18.
A idolatria, ao se propagar, ela deveria ser eliminada ainda mais cuidadosamente do que nos casos individuais de apostasia já mencionados. O pecado não deveria ser tolerado na teocracia. Nós devemos certamente aprender com isso quão odioso é todo tipo de idolatria para o Altíssimo. Nós podemos ser idólatras por cobiça, Colossenses 3,5, por ambição, por qualquer disposição de buscar socorro em coisas ou pessoas em vez de Deus. Pode ser tão necessário para nós sermos exortados contra esse pecado, como foi para aqueles a quem João escreveu em sua epístola: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. 1 João 5,21. A tentação é forte, meus queridos, para viver guiado pelos sentidos, pela visão, em vez da fé. Isso nos ajudará a resistir à tentação, lembrar o quão hediondo é o pecado. Não é menos pecado porque agora os idólatras não são levados a um lugar público e executados. Nós merecemos a execução, embora não a recebamos, pois a idolatria é uma alta traição contra Deus. Quando confiamos, por exemplo, em dinheiro ou em homens, de modo a atribuir a eles a confiança que pertence somente a Deus, nós roubamos deles seus direitos e os concedemos a outros. Se isso era uma ofensa capital nos tempos mosaicos, não é menos ofensivo ao Senhor agora. Ele é imutável em seus julgamentos e, portanto, deve considerar a iniquidade sempre como na mesma luz séria de sempre. Em tais circunstâncias, o que nós podemos fazer? Humilhar-nos o mais penitentemente possível diante de Deus por causa das nossas idolatrias. Nós fomos culpados de crimes maiores do que suspeitávamos e, consequentemente, nós deveríamos empreender a mais profunda penitência possível. Nós devemos cuidadosamente nos abster de todas as tendências a um espírito idólatra. Guardai-vos dos ídolos, de João. Isso mostra o quanto está em nosso próprio poder. Nós podemos nos abster da idolatria se formos apenas vigilantes. Em lealdade a Deus, por respeito à sua honra e glória, nós devemos nos manter em uma atitude humilde e confiante para com Ele e rejeitar toda a tentação de transferir nossa fidelidade. Assim nos encontraremos avançando firmemente no exercício da pureza e do poder espiritual. O pecado de todos os pecados é a idolatria. E tais rebeldes declarados contra o Deus Supremo serão sumariamente punidos, sejam eles amorreus ou hebreus. E como regra, a retribuição completa é reservada para o estado futuro. O efeito total dos maus caminhos não é visto nessa vida. No entanto, há pecados tão flagrantes, tão perniciosos em sua influência presente, que Deus emprega seus agentes, pessoais ou impessoais, para executar seus vereditos pronta e manifestamente. Não é que a justiça infinita não se contente em esperar. É que Deus é tão solícito pelo bem da raça humana que Ele estende sua mão para deter o mal. E nesse capítulo nós aprendemos que Deus tinha assegurado a Israel sua unidade, supremacia e bondade. Naquela época inicial, os homens não se entregavam à especulação intelectual sobre a existência de um Deus. A mente ainda não havia formulado suas provas nem suas refutações. A tendência dos gostos e instintos depravados era praticamente ignorar uma divindade espiritual e depositar uma confiança precipitada em seres inferiores ou em agentes intermediários. As demonstrações que Deus deu de sua supremacia a Israel no Egito foram demonstrações dirigidas à sua experiência prática. Eles tinham sido escravos, eles tinham suportado por muito tempo uma opressão esmagadora. Eles foram reduzidos a uma condição de fraqueza e dependência. Por quem eles foram resgatados das garras gigantescas dos faraó? Por quem?
não por nenhum campeão angelical, nem por nenhum dos ídolos da terra. Obviamente, sem dúvida, eles tinham sido recuperados para a liberdade e para a vida nacional pelo braço de Jeová e por nenhum outro. Sua nova condição era a prova manifesta de que Deus reinava e de que ele havia triunfado gloriosamente. A unidade e supremacia do Deus verdadeiro foram estabelecidas sobre uma base sólida. Esta verdade, ela brilhou sobre a nação com o claro esplendor do meio-dia. Se alguma coisa era conhecida, isto era conhecido, que Jeová era um monarca absoluto, Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Desta grande verdade, Israel foi uma testemunha para todas as nações da terra. A fé de Israel em Deus foi às vezes submetida a severos testes pelos pretextos dos adivinhadores. O sonho dos fanáticos às vezes seria verificado. As artes dos necromantes às vezes teriam sucesso. Motivos básicos de ganho e renome manteriam essas buscas vivas. Os sucessos de alguns casos podem ter sido coincidências apenas. Eles podem ter sido especialmente permitidos por Deus para propósitos sábios e práticos. Eles serviram como um teste para a fé de Israel. A fé nunca posta à prova logo perderia sua força e brilho. Admitido que a predição de um adivinho encontrou cumprimento, isso foi motivo suficiente para romper sua lealdade com Jeová? Não. Algum motivo para reconhecer o poder de um Deus ídolo? Admitido que algo pudesse ser dito em nome de inteligências intermediárias, agentes, servos do Altíssimo, isso justificaria sua oferta e tais honras que eram prerrogativa somente de Jeová. Jeová sozinho não os redimiu da miséria egípcia e os guiou pelo deserto. E não requeriria todo impulso de gratidão e todo princípio de razão que somente Jeová fosse adorado. Esses artifícios de adivinhos, eles serviriam para testar a fé, e se a fé fosse sólida, para apoiá-la e fortalecê-la. Por isso, eles deveriam ter se regozijado grandemente para que a prova de sua fé, muito mais preciosa do que o ouro, embora provada pelo fogo, pudesse aparecer para louvor, honra e glória. Se reconhecemos que Deus é soberano e bondoso, como poderíamos nos curvar diante de ídolos feitos por mãos humanas ou colocar nossa confiança em falsos profetas? Será que o brilho passageiro dos sinais e maravilhas de falsos mestres é mais convincente do que a fidelidade eterna do Senhor, que nos resgatou e nos sustenta? Vem orar comigo. Senhor Deus, Pai soberano, fiel, guarda-nos de todo espírito de engano e idolatria. Que nossos corações permaneçam firmes em Tua verdade e amor. Ajuda-nos a discernir o que é Teu, rejeitar o erro e amar-Te com todo o nosso coração, alma e entendimento. Fortalece-nos para vivermos em fidelidade a Ti, rejeitando tudo que busca tirar a Tua glória. Em nome de Jesus, o único e verdadeiro pastor das nossas almas. Amém, amém e amém. Joia demais, encerramos mais um episódio. A gente volta em breve, eu e você juntinhos, para meditar mais um pouco na palavra de Deus, tá bom? Deus abençoe, um abraço, tchau, tchau.